capítulo 14, versículos 18 a 20. Jesus declarou: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Naquele dia vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Repitam. Aleluia. Nós estamos terminando hoje esse pequeno trecho aí dentro de João capítulo 14. Nós vimos na quarta-feira, aliás, quarta-feira passada, a primeira parte: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Vimos no sábado a segunda parte, o versículo 19: ainda por um pouco e o mundo não me verá mais, vós porém me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. E hoje o versículo 20: naquele dia vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Repita só naquele dia para frente. Naquele dia vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Glória a Deus. Esse versículo 20 aí é muitíssimo importante, porque Jesus traz nesse versículo uma realidade espiritual que nós só vamos entender plenamente quando acontecer a glorificação. Antes da glorificação, essa verdade é para nós um grande mistério. A Bíblia tem coisas, toda a doutrina de Deus, toda a palavra de Deus tem aquelas duas dimensões: a dimensão inteligível e a dimensão ininteligível. O que é inteligível? Aquilo que nós podemos entender. Então, a palavra de Deus tem doutrinas bem racionais que nós podemos entender, que cabem muito bem dentro aqui da nossa cabeça, e nós podemos entendê-las. Mas a palavra de Deus também tem doutrinas que nós chamamos de ininteligíveis. São maiores, são doutrinas maiores do que a nossa mente, do que a nossa inteligência tem capacidade para compreendê-las. Então essas doutrinas são citadas na Escritura, e apesar de elas estarem citadas na Escritura, nós sabemos que é verdade, nós cremos, mas ainda não somos capazes de compreender plenamente essas doutrinas. Aqui é uma delas. Aqui Jesus está definindo uma realidade espiritual muito grande, muito forte, e que nós só vamos entender, e ele usou aqui conhecereis, por isso eu grifei ali o verbo conhecer. Naquele dia vós conhecereis. Para nós esse naquele dia é o dia que Jesus voltar, é o dia da nossa glorificação. Quando Jesus voltar, então se completa a obra da nossa salvação com o terceiro nível, que é a glorificação. A salvação tem 3 níveis: a conversão, a santificação e a glorificação. O que Jesus está dizendo aí já é uma realidade. Nós já estamos inseridos nessa realidade. E essa realidade, essa verdade também já está em nós. Mas nós ainda não temos dela plena compreensão
só teremos plena compreensão quando então Jesus voltar. E nós fomos glorificados, e aí então nós conheceremos esta realidade que Jesus definiu com 3 frases. Ele disse: naquele dia vós conhecereis que, primeiro, repita, eu estou em meu Pai. Segunda, vós em mim. E terceira, e eu em vós. Repita as 3 de novo. Eu estou em meu Pai. E vós em mim. E eu em vós. Isso já é uma realidade. Nesse momento, Jesus está no Pai, nós estamos em Jesus e Jesus está em nós. Essa já é uma realidade. Já é uma realidade atual para nós que somos salvos, alcançados pela obra da salvação em Cristo. Mas isso não cabe na nossa inteligência, nós não entendemos como isso é realidade. Por isso eu escolhi 3 textos na Escritura para nos explicar cada uma dessas realidades. A primeira, Jesus disse, repito de novo, eu estou em meu Pai. Vamos ver então nesse próximo slide aqui, como Jesus está no Pai. Para entendermos como Jesus está no Pai, nós temos que ler aí Efésios capítulo 1, do versículo 15 até o 21. Se você enxergar, não precisa nem abrir a Bíblia, tá? Se você não enxergar, abra sua Bíblia aí. Então vamos ler juntos o que Paulo escreveu aí sob a inspiração do Espírito Santo, porque dentro desse texto, além de outras coisas, está a explicação dessa declaração de Jesus. Eu estou em meu Pai. Como que Jesus está no Pai? Vamos ler juntos. Por isso, também eu, tendo ouvido da fé que há entre vós no Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o assentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade e poder e domínio e de todo nome que se possa referir não só no presente século, mas também no vindouro. Glória a Deus. Bom, tudo isso que Paulo falou aqui, você já tem aí, versículo por versículo, pregado para vocês no nosso boletim de Efésios, que nós estamos já lá no capítulo 3, E esse capítulo primeiro aí, anos atrás, que nós já passamos por cada versículo desse primeiro capítulo da carta aos Efésios, aí nos nossos boletins mensais, Esse texto, eu escolhi ele hoje para explicar como Jesus está no Pai, baseado no que aconteceu com Jesus após a sua ressurreição. Após a sua ressurreição, quando Maria Madalena encontrou Jesus nos jardins do sepulcro e o reconheceu, Jesus disse para ela assim: mulher, não me retenhas, porque eu ainda não subi para meu Pai,
mas vai dizer aos meus irmãos que eu subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Após a ressurreição, a obra da salvação ainda não estava completamente realizada, porque essa obra se compõe de 4 elementos, sofridos pela pessoa do Filho de Deus, de Jesus. O primeiro, a sua encarnação. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus se fez homem. Se fez homem para morrer. O segundo, a sua morte. A morte vicária. Vicária significa substitutiva. Na cruz do Calvário, Jesus nos substituiu. Ele foi crucificado e morreu em nosso lugar, assumindo a nossa condenação. A morte não pôde retê-lo em seu poder, porque o salário do pecado é a morte, e Jesus não merecia este salário, porque ele não tem pecado, e ele não pecou. Portanto, ao terceiro dia, Jesus foi ressuscitado. A ressurreição é o terceiro ato salvífico. Mas uma vez ressuscitado, ainda faltava o quarto ato. O quarto ato salvífico era a glorificação de Jesus no céu, de volta ao céu. Por isso que, uma vez ressuscitado, Jesus passou 40 dias aparecendo durante todos esses dias aos seus discípulos, aos seus apóstolos, e relembrando para eles todas as coisas que ele pregou durante cerca de 3 anos e meio de ministério que ele teve com esses discípulos, formando esses discípulos. No 40º dia, Jesus levou eles até o Monte das Oliveiras, e lá desse monte, em Jerusalém, Jesus foi na presença deles. Esses discípulos foram testemunhas oculares. Na presença deles, Jesus foi elevado às alturas. Ele foi assunto aos céus, até os discípulos ficarem olhando e verem o corpo de Jesus subindo e desaparecendo entre as nuvens. Jesus voltou para a glória. Ao chegar lá na glória, ao chegar no céu, na casa do Pai, cumpriu-se a palavra que havia sido profetizada pelo rei Davi, no Salmo 110, versículo 1. O Pai chamou seu filho Jesus e disse: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Jesus está assentado à direita do Pai. O que eu coloquei de vermelho aqui, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual ele exerceu, ressuscitando-o dentre os mortos, e depois de azul, e fazendo-o assentar à sua direita nos lugares celestiais. O poder de Deus foi quem encarnou Jesus no ventre da Virgem Maria para ele receber uma natureza humana. O poder de Deus foi quem entregou Jesus para ser morto em nosso lugar. O poder de Deus foi com esse poder, o seu poder que Deus exerceu em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, e esse mesmo poder Deus exerceu em Cristo, fazendo Jesus assentar à sua direita nos lugares celestiais. É assim que Jesus está no Pai. Ele está no Pai, com o Pai, sentado à direita. E o Pai, depois dessa obra toda que aconteceu com Jesus, depois da sua encarnação, morte, ressurreição e glorificação, o Pai deu a Jesus toda a autoridade no céu e na terra. O Pai
que era o rei do reino de Deus, ele passou essa autoridade real para seu filho Jesus. E Jesus, assentado à direita do Pai, está escrito em Apocalipse capítulo 19, ele traz escrito no manto e na coxa: Rei dos reis e Senhor dos senhores. Jesus é o rei do reino de Deus. Assim, Jesus está no Pai. Jesus foi resguardado no Pai. Jesus que veio do seio do Pai, como está escrito em João, capítulo 1, versículo 18, ninguém jamais viu a Deus, aquele que está gerado, o Deus unigênito, que está no seio do Pai, foi quem o revelou. Jesus saiu do seio do Pai e Jesus voltou agora ao seio do Pai. Quando Jesus saiu do seio do Pai, ele só tinha natureza divina. E agora que Jesus voltou ao seio do Pai, ele tem a natureza divina e a natureza humana, e ele está no Pai. A presença do Pai envolve Jesus. Jesus está no Pai, assentado à sua direita, com todo o seu poder, com toda a autoridade, o mesmo poder e autoridade que o Pai delegou a ele. Tá? Por isso, o Pai o fez assentar à sua direita nos lugares celestiais, ou seja, no céu, e essa posição espiritual de Jesus é uma posição acima de todo principado e potestade e poder e domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro, ou seja, tanto na terra como no céu. O Pai, como Paulo escreveu em outro texto, em Filipenses capítulo 2, sobreexaltou, ou exaltou Jesus sobremaneira, concedendo-lhe o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho no céu, na terra e nos infernos, e toda língua confesse, para a glória de Deus Pai, que Jesus Cristo é Senhor. É por causa disso, porque Jesus está no Pai, que só tem salvação quem crê em Jesus. Tem gente por aí que diz que crê no Pai, crê em Deus, mas não crê em Jesus. Não tem salvação, porque a salvação está no Filho. E João escreveu na sua carta, quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Porque Deus deu ao Filho a autoridade de salvação. A salvação está no Filho e o Filho está no Pai. Por que a salvação está no Pai? Porque a salvação é o Filho. O Filho está no Pai. A salvação é Cristo Jesus e Cristo está no Pai. Essa é uma grande realidade espiritual que não cabe na nossa mente. Por mais que eu fale aqui, vocês não vão compreender. Nem eu compreendo. Nós só vamos compreender quando formos na glória junto com Ele. Primeira realidade, então, como Jesus está no Pai. Segunda realidade, vamos ver o próximo slide. Como os salvos estão em Jesus. Porque Jesus disse: eu estou no Pai, vós estáis em mim. Vós estáis em mim. Tá? Eu estou no Pai, vós estáis em mim. Sabe o que eu estou lembrando agora? Uma coisa bem fácil da gente lembrar. Já viu aqueles brinquedos de criança que tem um dentro do outro? Um dentro do outro. O maior está por fora, você tira, tem outro menor dentro. Você tira o menor, tem outro dentro. O maior é o Pai. O segundo é Jesus está no Pai. E o menorzinho, nós estamos em Jesus. Nós estamos em Jesus. Continua Efésios 2, de 4 a 7. Vamos ler juntos.
Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. O que esse texto tem em comum com o que nós lemos anteriormente no capítulo 1 de Efésios? No capítulo 1 fala como o Pai ressuscitou Jesus e assentou Jesus à sua direita. E agora neste fala como nós também fomos ressuscitados juntamente com Cristo e também juntamente com Ele já fomos assentados. Ou seja, nós não estamos aqui, nós já estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Como se nós estamos aqui? Por isso que a gente não entende isso, né? Uma maneira muito fraca de entender isso, só para usar uma metáfora assim que a gente entende, né? Quando você assistiu aquele filme chamado Matrix, quem assistiu esse filme vai lembrar? As pessoas estavam vivendo lá no mundo, na Terra, mas na verdade eles não estavam lá, estavam em outro lugar, sentados numa cadeira, lembra? Eles estavam sentados numa cadeira. E aquela vida que ele vivia lá, na cadeira era que era a realidade. E lá era apenas uma coisa ilusória onde eles estavam vivendo, mas eles estavam sentados numa cadeira. Mais ou menos. Só para a gente ter uma ideia muito fraca. Nós não estamos aqui. Nós estamos sentados na cadeira. Nós estamos assentados com Cristo Jesus. A partir da salvação, nós somos tirados da Matrix, somos tirados, sabe, da escravidão, onde éramos escravos, e sentados em Cristo Jesus. E vivemos aqui na terra uma realidade para cumprir aquilo que Deus falou através de Davi. Vou pôr todos os teus inimigos debaixo dos teus pés. Os pés de Jesus representam membros do seu corpo. Jesus é a cabeça. Jesus não falou assim, vou colocar debaixo da tua cabeça, vou colocar debaixo dos teus pés, vou colocar debaixo dos membros do teu corpo. Os pés representam como nós andamos, como nós vivemos aqui na terra, como nós nos conduzimos. Quem está em Cristo anda de uma maneira diferente. É através do nosso andar, que João falou muitas vezes nas suas duas últimas epístolas, 2 João e 3 João, andar na verdade, andar em Cristo. Nós estamos aqui para dar a esse mundo o testemunho, ou seja, para mostrar, o que diz aqui no final, para mostrar a esse mundo, para mostrar nos séculos vindouros, inclusive no presente século em que nós vivemos, a suprema riqueza da sua graça, que Ele teve em bondade para conosco em Cristo Jesus, para dar testemunhos de Cristo Jesus, tá? Para dar testemunho de Cristo Jesus, tá? Uma vez eu estava pregando para umas pessoas, né? E como elas estavam muito tirando sarro, então eu falei para elas, eu não estou aqui. Eu não estou aqui. Eu estou sentado com Deus lá no céu nesse momento. Vai ficar tudo doido. Não estou aqui. Você está vendo uma miragem, eu não estou aqui. E logo, logo, quando Ele quiser, eu vou desaparecer na frente de vocês. Se Ele vier agora, eu vou desaparecer na frente de vocês. Porque eu estou lá. E se a gente matar você, um deles falou, se você estiver me matando, você está me fazendo um grande favor, porque para mim o viver é Cristo.
E o morrer é lucro. Eu estou em Cristo. O meu corpo aqui vai voltar ao pó, mas ele vai voltar depois do pó. Agora vocês estão no pecado, porque não estão em Cristo. Entenderam essa realidade, irmãos? Por que Jesus diz então, eu estou no Pai, vós estáis em mim, e agora a última frase que ele disse, e eu estou em vós. Nosso último slide agora. Como Jesus está nos salvos. Primeiro, vimos como Jesus está no Pai, como os salvos estão em Jesus. Agora, como Jesus está nos salvos. Colossenses 1, de 24 a 29. Vamos ler? Agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja, da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada a vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus, o mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora, todavia, se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória, o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia que opera eficientemente em mim. Eu grifei ali, repita, Cristo em vós, a esperança da glória. Cristo em vós. Essa preposição em é a preposição mais forte da Bíblia, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. O Antigo Testamento começa lá, a gente lê em português no princípio, né? Mas a gente lê no princípio, porque no original está em mais o. Em mais o igual a no princípio. Em o princípio. A gente lê lá no Antigo Testamento, né? Breshit bara Elohim, no princípio criou Deus os céus e a terra. João pega também essa palavra e começa o seu evangelho, quando ele diz, no princípio era o verbo. Na verdade ele diz, em o princípio era o verbo. En arche, en hologos. No princípio, em o princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e vou dizer agora do jeito que está no grego, e Deus era o verbo. Ou seja, no princípio estava a palavra, e a palavra estava com Deus, e Deus era a palavra. A preposição em, que ali tem em o princípio, para dizer no princípio, é a preposição mais forte que existe. Eu já preguei aqui um dia desses, aqui em João capítulo 14, o que significa, por exemplo, a oração em nome de Jesus. Jesus falou assim, o que pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos dará. Eu expliquei para vocês, para quem estava aqui presente, que o que Jesus estava ensinando ali não era uma frase mágica para tornar a sua oração eficaz. O que muitos protestantes, muitos evangélicos aí, muitos crentes acham, porque muitos pastores sem conhecimento pregam essas coisas para eles, né? Fazer uma oração e quando você terminar a sua oração, não esqueça de dizer,
Eu estou te pedindo isso, Pai, em nome de Jesus. Eu até falei aqui que eu fui pregar numa igreja uma vez e fiz uma oração no final da pregação e falei amém. E não falei em nome de Jesus. E o pastor veio e me cutucou. Pastor, você esqueceu de dizer aí em nome de Jesus, fala aí. Porque ele acha que se não disser em nome de Jesus, não vai ser atendida essa oração. Não foi isso que Jesus ensinou quando ele disse: o que pedistes ao Pai em meu nome. Em meu nome não é uma frase mágica para se usar. É a mesma coisa que Jesus disse quando ele falou: expulsarão demônios, os que creem em mim expulsarão demônios em meu nome. Aí tem gente que pensa que é só falar em nome de Jesus que os demônios vão sair lá de alguém. O livro de Atos mostra aqueles homens que não eram convertidos, que não eram crentes, mas eram exorcistas judeus e vieram expulsar os demônios de uma certa pessoa. E diz assim: nós vos expulsamos em nome de Jesus. Usou em nome de Jesus, a quem Paulo prega. E os demônios falaram para eles: nós conhecemos Paulo e nós sabemos muito bem, aliás, nós conhecemos Jesus e nós sabemos muito bem quem é Paulo. E vocês são quem? E os demônios não saíram, os demônios pularam em cima de, ou a pessoa possuída pelos demônios, pulou em cima desses homens e os machucou, rasgou suas vestes, deixou eles cheios de arranhões, bateu neles e não foi expulso. Eles usaram lá em nome de Jesus. Em nome de Jesus não é uma frase mágica. Em nome de Jesus é um estado espiritual de salvação. É estar em Cristo. Romanos 8:1, Paulo escreveu: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Estar em Cristo. Em, a preposição em é a preposição dentro de. Estar dentro de Cristo. Estar em Cristo. Em Cristo. Cristo, nós estamos em Cristo e ao mesmo tempo Cristo está em nós. Está vendo como é coisa misteriosa? Nós estamos em Cristo e Cristo está em nós. Ao mesmo tempo que estamos em Cristo, assentados com Ele nos céus, aqui na terra Ele está em nós. Por isso Paulo disse em Gálatas capítulo 2, versículo 20: eu estou crucificado com Cristo. Já não sou eu quem vivo, mas Cristo que vive em mim. E essa minha vida aqui, nessa matrix aqui, presente na carne, eu a vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Cristo vive em mim. Cristo em vós é a única esperança da glória. Porque não tem glória para aquele em quem Cristo não habita. Tá? A salvação não é uma religião na qual você se inscreve, tá? E uma vez inscrito nessa religião, está garantida a sua salvação, porque você faz parte daquela religião. Não é nada disso. A salvação significa Cristo viver em você. Cristo entrou na sua vida. Cristo dentro de você. Cristo, Jesus Cristo dentro da sua vida. Ninguém mais pode fazer isso, tá? Ninguém mais pode fazer isso. Fora Cristo, quem entra na vida das pessoas por aí e as conduz à condenação é o diabo. A salvação consiste em Jesus Cristo estar vivendo em pessoa dentro de nós.
Nós não vivemos a Bíblia, a palavra de Deus, porque são regras de normas e práticas morais muito boas. Não, é porque Cristo vive essa palavra dentro de nós. Porque Cristo, de dentro de nós, nos guia a viver e a praticar essa palavra. Nós não somos idealistas, tá? Tem muitos idealismos por aí afora, né? Eu vou dar só um exemplo para vocês. Essa semana teve uma programação aqui em Anápolis, né? O pessoal saiu de camiseta, escrito assim: eu sou do bem, eu sou de Deus. Não sei se vocês viram isso pela televisão, tá? Amados, isso é idealismo. Isso é idealismo. E é muito bom que eles pratiquem, é melhor praticar isso do que não praticar nada, tá? Mas isso é idealismo. Nós estamos além disso. Nós estamos além disso. Nós não temos um ideal de transformação desse mundo, porque a realidade é que esse mundo vai se deformar a cada dia mais. A realidade é que Deus, o que nos espera é novos céus e nova terra, onde habita justiça. O que nos espera é que nós vamos ser arrancados daqui e levados para a casa do Pai, porque toda essa realidade terrena que as pessoas constroem aqui na terra são realidades ilusórias e passageiras. Essa vida na terra é passageira para todo mundo. A única realidade concreta de salvação e esperança de glória é Cristo vivendo em nós. Como Cristo vive em nós? Cristo não vive em nós apenas por causa das suas ideias, não são as ideias de Cristo em nós, os pensamentos de Cristo em nós, tá? As doutrinas de Cristo em nós, é o próprio Cristo em nós. E não só a pessoa de Jesus Cristo, mas o Pai também e o Espírito Santo também. Por isso nós, vimos em João capítulo 14, nós vamos chegar nesse versículo, nós vamos aprofundar bastante, onde Jesus diz, se alguém me ama, guardará a minha palavra, meu Pai o amará, e nós viremos para Ele, para essa pessoa, e não viremos para o mundo mais não, viremos para essa pessoa, viremos para Ele e faremos nele a nossa morada. Antes disso, Jesus já falou, o Espírito Santo habita em vós. E Paulo vai trazer a doutrina em 1 Coríntios capítulo 3 e capítulo 6, que o nosso corpo, esse corpo aí, tá? Esse corpo assim, faça assim com as suas mãos, põe sobre o seu corpo assim em algum lugar. Esse seu corpo aí é o santuário do Espírito Santo de Deus. O Espírito de Deus habita em você. Esse é um grande mistério, que nós já sabemos que é verdade, mas não entendemos isso plenamente, só vamos entender isso na glória eterna, como que um Deus infinitamente grande, maior do que todo o universo, que o universo é pouco para encher com toda a sua presença, como um Deus tão grande mora dentro de pessoas tão pequenas como nós. O profeta Isaías diz em Isaías capítulo 40 que para Deus as nações são como uma gota d'água aqui. Eu peguei no meu dedo aqui uma gota d'água. Está vendo uma gota d'água? O Brasil é como essa gotinha de água aqui, ó. Uma gota d'água. As nações são como uma gota d'água. Aí dentro dessa gota aqui tem um monte de gotículas, que representa, cada gotícula dessa representa um estado, um deles é Goiás. Dentro dessa gotícula tem gotículas minúsculas que representam as cidades, e lá dentro dessa gotícula minúscula que representa Goiás, tem uma cidadezinha lá, Anápolis. E lá dentro dessa gotinha de Anápolis tem um monte de anapolinos, alguns deles aqui reunidos essa noite,
Que tamanho somos nós diante de Deus, amado? E o grande mistério que Deus vem morar em nós. O grande mistério que nenhuma outra religião possui, que nenhuma outra divindade aí falsa, de deuses falsos, de religiões falsas possuem. Só a verdadeira palavra de Deus, a verdadeira doutrina declara. O único Deus, o Deus único, vivo, real, existente, Ele vem habitar nos seus filhos. Ele faz dos seus filhos a sua habitação. O que significa que nós passamos a ser o endereço de Deus. Que nós podemos dizer para as pessoas: eu quero ensinar para você qual é o endereço de Deus. Eu sou o endereço de Deus. Deus vive em mim. Deus vive em nós. Deus que não habita em templos feitos por mãos humanas. Esses templos feitos por mãos humanas, como qualquer outra casa de alvenaria, de material, o que Jesus profetizou sobre o templo de Jerusalém vale para tudo isso. Não ficará pedra sobre pedra. Deus não habita em templos feitos pelas mãos dos homens. Eu gosto muito de Isaías 66, onde Deus começa a falar, começa a dizer: o céu é o meu trono e a terra é o escabelo dos meus pés. O céu é o meu trono e a terra é o escabelo dos meus pés, ou o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis vós? E qual é o lugar do meu repouso? Porque a minha mão fez todas essas coisas, e todas vieram a existir, diz o Senhor. Mas o homem para quem olharei é este, : o aflito e abatido de espírito, e que treme da minha palavra. É sobre esse que Deus olhará. O aflito significa o homem quebrantado, humilhado, que se humilha diante de Deus. Por isso a palavra fala: humilhai-vos da poderosa mão de Deus, e treme diante da minha palavra. Esse Deus vive em nós. Esse Deus vive em nós. Hoje à tarde eu estava conversando com a minha esposa e a gente estava comentando como que parece que as pessoas que adoram falsos deuses, como elas são tementes a esses deuses. Olha como os muçulmanos são com Alá, com Maomé, com o Alcorão. E é tudo mentira. Olha o que os indianos com o politeísmo deles fazem naquele rio Ganges, os sacrifícios que eles realizam. Olha o zelo com que eles tratam tudo isso. Olha os jejuns que fazem os budistas ou os muçulmanos durante o Ramadã. O zelo que eles têm, e eles não têm um Deus verdadeiro morando dentro deles. E nós temos algo que ninguém na face da terra tem: Deus habitando em nós, Deus morando em nós. O Pai está em nós, Jesus está em nós, o Espírito Santo está em nós. Por isso Jesus disse aí nesse texto de João: eu estou em meu Pai, vós estáis em mim e eu estou em vós. Cristo em vós é a única esperança da glória. Aleluia. Vamos adorar a Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado por essa palavra, Senhor, tão
difícil para a nossa mente de compreendê-la na sua totalidade, Senhor, porque nós somos tão ínfimos, tão pequenos, tão limitados. A nossa mente é tão limitada, Senhor, para compreender mistérios tão profundos como este. Eu te louvo porque essa noite o Senhor resguardou a vida de cada uma dessas pessoas que estão aqui, para que elas estivessem aqui, recebendo essa palavra, ouvindo, Deus, essa palavra. Eu peço que o Senhor venha tocando agora em seus corações, e venha iluminando, Senhor, e venha mostrando, e venha revelando todas essas coisas que o Senhor nos ensinou neste lugar. Que a Tua graça, a Tua presença, o Teu amor nos envolva. Aleluia, Senhor. Espírito Santo, Tu sabes em quem Tu habitas aqui, Senhor. De todos nós aqui presentes, Tu sabes em quem Tu verdadeiramente habitas. E o corpo dessa pessoa aí, quem Tu habitas, Senhor, é o Teu santuário. De dentro desse corpo aí, o Senhor pode eliminar agora toda doença, toda enfermidade, toda dor. Opera, Senhor, milagres agora no nosso interior, dentro de nós, porque o Senhor habita dentro de nós e podes fazer o que quiseres dentro de nossa vida nesse momento. Tu podes operar em nosso espírito, em nossa alma e em nosso corpo com toda liberdade e com todo o Teu poder. Tu podes fazer, Senhor, infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, pelo Teu poder que opera em nós. Manifesta, Senhor, esse poder agora. Te adoramos, ó Deus. Não se trata de emocionalismo, se trata de fé, Senhor. Nós cremos, Senhor. Nós cremos, Senhor. Nós cremos, além de sentimentos, além de ver, além de tocar, cremos que o Senhor é mais real do que aquilo que vemos, mais real do que aquilo que podemos tocar, mais real do que tudo quanto podemos sentir. Nós cremos em Ti, Senhor. Nós cremos em Ti, Senhor. Se você crê mesmo, levante a sua voz. O Senhor, só o pastor orando aqui na frente. O pastor orando beneficia ele, você orando é que vai beneficiar você. Então invoque, é aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Cada um aí invoque o nome do Senhor, Ele está aí, habitando em você. Invoque o nome dEle nesse momento. Ele está aí habitando dentro de você. Se Ele está aí habitando dentro de você, Ele pode fazer tudo e muito mais do que nós imaginamos aí dentro de nós. Fale com Ele, levante a sua voz e fale. Eu clamo a Ti, Senhor, te louvo, Senhor, e adoro a Ti, Senhor, porque Tu verdadeiramente operas grandes coisas, Senhor, na vida daqueles que a Ti, Senhor, pertencem. Por isso toda glória, toda honra, todo louvor a Ti, Senhor. Bendito, exaltado, engrandecido, glorificado seja o Teu nome. Santo, santo, santo é o Senhor.